Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, o objetivo desse vídeo aqui é falar com vocês sobre o meu livro que nós temos lançado esse ano de 2026, que foi um presente de Deus para nossas vidas. A você que ainda não adquiriu, você pode estar nos procurando nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, né? Vamos estar deixando o contato aí, se você desejar adquirir o nosso livro. Mas, queridos, isso aqui é resultado de muito trabalho, de muito esforço, de muita busca. Esse livro foi resultado de mais de anos escrevendo. E nesse momento eu quero trazer aqui para vocês o conteúdo desse livro, né, o prefácio, a biografia, né, para que você venha entender melhor antes de você adquirir em mãos, ou se você já adquiriu, muito bem, meus parabéns, que Deus abençoe pela sua vida, tá bom? Queridos, eu quero começar nos falarmos sobre a capa do nosso livro. A capa do nosso livro, ela é capa dura, tá bom? Vocês podem ver aqui que ela não consegue dobrar fácil, né? Porque nós fizemos um material bom, material de qualidade. Aqui é um ponto a ser observado, tá bom? Nós queremos fazer o nosso melhor para vocês. A editora aqui é a Luz e Letra, aqui da cidade de Presidente Epitácio, e a nossa irmã Carmen, que foi a responsável. Mas, agora que eu falei sobre a capa, eu quero falar sobre o título. Veio ao meu coração colocar esse título e eu vou explicar para vocês o porquê que eu coloquei esse título, tá bom? Qual é o título? O título é Quatro Homens Anônimos. Fé para conduzir um paralítico à presença de Jesus. Por que veio ao meu coração, queridos, colocar esse nome Quatro Homens Anônimos? Porque realmente os seus nomes não estão registrados na Bíblia Sagrada. Nós temos os evangelhos sinópticos. Quais são os evangelhos sinópticos? Que quer dizer semelhante, né? Sinóptico quer dizer semelhante. Porque existe uma semelhança entre os três, né? Nós vemos aí Mateus, Marcos e também Lucas. E eu li em Mateus, não consegui encontrar o nome desses quatro homens. Também vi Marcos, onde a base do nosso livro. Também não vi o nome desses homens. E eu fui em Lucas. Vocês sabem muito bem que Lucas foi o que mais pesquisou, né, buscou as pesquisas por ser doutor, né, por ser médico, né? Ele procurou trazer uma pesquisa mais aprofundada, até de nomear algumas pessoas que não foram nomeadas nos outros evangelhos. Só que nem mesmo o próprio Lucas trouxe o nome desses quatro homens anônimos. Então veio ao meu coração quatro homens anônimos. Ou seja, então o que eu foquei aqui? É que o mais importante é as suas ações, não que os seus nomes sejam divulgados. Nós vemos um tempo-se hoje, né, de pessoas que querem que o seu nome seja divulgado, que o seu nome seja propagado. Mas o mais importante, queridos, são as nossas ações. Então, o que eu foco aqui nesse livro são as ações desse homem. Então, já na capa, queridos, pelo que está na capa, você vai entender melhor o que estará dentro do livro, porque a capa é o ponto de partida inicial de que você tem com o livro. Então, eu fico vendo muitas coisas, pessoas lançando o livro de um dia para a noite, livros de inteligência artificial, livros que tem lá o título, você não sabe nem o significado daquele título, Deus não está morto, e tem coisas que não se encaixa. Mas aqui o nosso livro, você vai entender o que está na capa e você vai entender também o que está dentro do livro. Então é importante nós entendermos. Isso aqui, queridos, não é resultado de inteligência artificial, que Deus nos cubra disso.
não sou contra a ciência, do contrário, eu sou a favor da ciência e eu aprovo até a ciência, é bíblica, é importante, mas não podemos ter a ciência como, queridos. Eu ainda valorizo a escrita, eu ainda valorizo a escrita como lápis, como caneta, um caderno, porque até isso é comprovado cientificamente, a sua melhor memorização. Porque todos nós sabemos que como que é o aprendizado. O aprendizado, existe alguns processos, né, que são a sensação, a atenção e a percepção. E o quarto processo é a memorização. Aqui está, queridos, o quarteto para que a pessoa venha aprender. A sensação, por meio dos 5 sentidos, nossos órgãos sensoriais. Aí vem a atenção. Se a pessoa não tiver atenção, está no trabalho e não tem atenção, um aluno que não presta atenção, ele não aprende. Aí vai vir então agora a percepção por causa da sua atenção e por fim vai ser a memorização. A pessoa vai guardar aqui. Então o aprendizado é esses processos. Então, você sendo mais atento, você escrevendo, memorando, fica melhor para você entender. Mas, né, algumas coisas é importante que se use, a inteligência sim, mas não o teor, todo o conteúdo feito de inteligência artificial. Por exemplo, a minha capa buscou na inteligência artificial, mas todos os nossos conteúdos, o nosso conteúdo foi escrito, foi pensado, analisado e foi refletido. Que inclusive nós temos aqui já, quero passar para vocês, o prefácio. Quem prefaciou o nosso livro foi o pastor Jonas José, aqui de Prudente. Pastor Jonas José, ele já escreveu 5 livros, né? E pastor Jonas José, professor de teologia lá em Prudente. Pastor Jonas José ficou aproximadamente 1 ano e pouquinho ali na África, pregando ali, conhecendo aquela cultura, aquela região. Pastor Jonas, então, ele aprovou o nosso livro e prefaciou o nosso livro. Foi feito também um filtro pelo nosso pastor presidente aqui do Campo Presidente Pitácio, nosso pastor Ivanir, também filtrou o nosso livro. Pastor Juninho, ali de Prudente, também filtrou o nosso livro. Então, queridos, não foi algo que veio da minha cabeça, ou eu fiz sozinho, sem depender de ninguém. Não. Foi fruto, resultado de muito trabalho, de muito esforço e de busca e de pesquisas. Então, o que nós vamos trabalhar, queridos? Já que eu já falei para vocês 4 homens anônimos, por que eu coloquei anônimos? Aí aqui eu falo sobre fé para conduzir um paralítico à presença de Jesus. Nós vamos mostrar o momento, ali em Marcos capítulo 2, de esses 4 homens anônimos, eles levou alguém que estava paralisado até a presença de Jesus. E aqui nos faz lembrar e refletirmos quantas pessoas estão paralisadas espiritualmente. Não conseguem andar, não conseguem se movimentar. E Deus quer usar você para fazer isso, para conduzir pessoas a Cristo. E aí nós vamos trabalhar já no sumário aqui, nós vamos falar sobre o capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos trabalhar sobre essa presença de Jesus na casa. Todo lugar, toda casa se torna um vazio, querido, sem ter a presença do Senhor Jesus, né? Jesus, ele quer se manifestar em nossa casa, e nós trabalhamos ali a casa como um lugar da presença do Senhor Jesus. Todas as pessoas que você recebe como visitante, você recebe na sala, ao máximo cozinha, mas um morador, não, um habitante, ele vai na sala, vai na cozinha, vai na geladeira, vai em todos os acessos, nos quartos, nos guarda. Jesus, ele quer entrar integralmente em nossa vida. Então nós falamos sobre, no capítulo 1, dessa presença do Senhor Jesus. No capítulo 2, a casa como ambiente do milagre. Aqui nós trabalhamos sobre que a minha casa, a minha vida, porque eu me refiro não somente à casa física, tá bom? Mas sim pode ser aplicado à casa física também, mas
Nós vemos na Bíblia que nós somos casa espiritual, como diz Pedro, nós somos a casa espiritual. Então, que a minha sua vida, que a minha sua casa venha a ser também um ambiente de milagre, um ambiente de cura, um ambiente de transformação. E no capítulo 3, nós vamos falar sobre a notícia da presença de Jesus. Lembra-se que quando Jesus entrou em casa, soube-se que estava em casa. Ou seja, o que nós focamos aqui? Que não basta nós termos essa presença, nós temos que anunciar a Cristo. Porque falar de Jesus sem você aceitar, sem você viver a Cristo, você ter um compromisso com Cristo, se torna-se uma propaganda enganosa. Como que você vai apresentar um produto que você não conhece, que você não experimenta? Então, quando você recebe a Cristo, você vive a Cristo, você experimenta esse milagre, você vai anunciar. Porque aí você não vai se tornar egoísta. Você vai anunciar a Cristo. Você vai ter o prazer de anunciar a Cristo usando as suas redes, como Jesus usou a rede para pescar. A palavra rede, eu trago aqui em inglês, é web, quer dizer, tem ou rede. Você pode usar os seus TikToks, Instagram, Facebook, YouTube para anunciar a palavra do Senhor. Então vamos anunciar essa presença do Senhor Jesus. Então, se alguém vai à casa, se alguém vai à igreja, porque alguém anunciou e convidou ali, e Deus fez um grande milagre. Capítulo 4, quem sou eu na casa? Quem é você na casa? Ali em Marcos e Lucas também, Mateus também vai mostrar alguns personagens que estavam ali na casa, os escribas, os fariseus, as multidão, estava ali os 4 homens, e estava ali Jesus, né? E estava ali o paralítico. Quem sou eu nessa casa? Eu estou quem fica na porta apontando o dedo, eu sou aquele que está estendendo a mão, como fez aqueles 4 homens. Quem sou eu na casa? E aqui nós trazemos Jim Rohn, né? Que é um psicólogo, ensina que somos fruto do meio. Nós somos resultado das 5 pessoas que são mais próximos de nós. Né? E aí nós trabalhamos que no tempo de Jesus existia 5 tipos de pessoas que você vai ver em nosso livro. A primeira delas, curioso, né? E depois, se você desejar saber o resto, você vai ler em nosso livro. Existia 5 tipos de pessoas no tempo de Jesus que seguia ele. E aí nós trabalhamos o capítulo 5, vamos falar sobre o efeito da palavra. Percebo que quando Jesus prega a palavra, alguém se preocupou em levar alguém a casa, né? Porque essa palavra fez efeito na vida desses 4 homens. E o capítulo 6, vamos falar sobre fé e ação para conduzir. Então nós vamos falar sobre fé, falar sobre ação, falar sobre fé, falar sobre obra, tá bom? Aí eu explico o exemplo de Tiago. Tiago fala das nossas obras, né? E da nossa fé. Paulo fala da fé e das obras. Ou seja, é que Tiago foca no relacionamento com o próximo, né? Paulo enfatiza o nosso relacionamento com Deus. Então, é importante nós entendermos que essa fé, eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que ter ação. Eu tenho que ter fé em Deus, mas e as minhas ações? E aqui as minhas... Perdão. E que as minhas ações venham glorificar ao Senhor. E o capítulo 7, vamos falar sobre fé para se unir, né? Porque eles não olharam para as suas diferenças. Eram 4 pessoas diferentes, mas eles não olharam para as suas diferenças, eles se uniram. Capítulo 8, falando sobre amor para conduzir. Essa palavra amor não se encontra, mas nós vemos o amor aonde? Por meio das suas ações ali em Marcos. Então, o amor não é um sentimento, mas o amor é um comportamento. Nós vivemos em tempo que o amor de muitos estão se esfriando. Como diz Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês do século XIX, sociedade líquida, amor líquido, relacionamento líquido, frio. E aí trabalhamos capítulo 9 sobre 4 homens diferentes para propósitos iguais. Nosso pastor Edivani, emprestei dele essa frase, porque é assim, é um reproduzindo do outro, né? Então, são pessoas diferentes, ninguém é igual a ninguém. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem igualar a todos. Não adianta, queridos, os nossos dedos, as nossas digitais é diferente uma da outra. Não adianta eu querer que as pessoas sejam igual a eu. Não adianta você querer que todo mundo seja igual a você, pense igual a você,
Queira ir nos mesmos lugares que você gosta de ir, participar dos trabalhos que você gosta de participar, os lazeres que você gosta. Não queira ser igual a ninguém. Pessoas diferentes, mas o propósito tem que ser um só. O propósito tem que ser iguais. Ou seja, é como estar em um grande navio, uma grande navegação. Todo mundo está no navio, todo mundo vai chegar do outro lado, mas todos são diferentes. E aí o capítulo 10 vamos falar sobre o perdão que traz a cura e a cura para caminhar, ou seja, aquele paralítico, Jesus analisou que o problema estava dentro dele, é o pecado. Então, quando eu recebo perdão, eu recebo essa cura, eu consigo caminhar, porque o pecado nos paralisa, né? O pecado faz com que nós não caminhemos. E aí recebe a cura, você recebe a cura espiritual e depois a cura física para caminhar na presença do Senhor Jesus. E no capítulo 11 nós trabalhamos sobre como levar a cama como testemunho. Eu preciso levar essa cama. Jesus, né, falou que ele levasse essa cama como um testemunho. E aí o capítulo 12, nunca vimos tal, alguém glorificou a Deus. Por quê? Porque o propósito da cura é glorificar ao Senhor. E aqui no final nós temos o QR Code do nosso YouTube aqui, tá bom? Aqui nós temos o QR Code. Lá no capítulo 4, né, falando sobre quem sou na casa, lá nós vamos falar, depois os curiosos que eu falei, dado 5, vai ter os doentes, os religiosos, a multidão que geralmente seguia pelo pão, e depois vai ter outro lá que você vai ver em nosso livro. Aí trabalhamos a diferença lá também entre multidão e discípulo. Você é multidão, você é discípulo. Você adora ou você aplaude? Porque a multidão aplaude, discípulos adoram. Trabalhamos ali. No final vai ter o QR Code, vai ter nosso contato. Nós temos as nossas formações ali do QR Code. Lá já você já entra direto no meu canal, também no YouTube e no Instagram também. No final temos a nossa biografia, pastor evangelista Vanderlei, 38 anos, casado com Caroline da Silva Colares, pessoa e nascido aqui em Presidente Epitácio, formação em psicanálise, graduando, né, em teologia e a licenciatura de história. Nós estamos também atendendo como análise clínica, como psicanálise. Se você desejar ajuda, terapia de apoio, nos procure. Vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui embaixo, vamos estar deixando meu contato. Você que precisa de ajuda, né? Porque somos seres espirituais, mas somos seres emocionais, precisamos de ajuda e buscar auxílio. E no final, na capa, está aqui: em um cenário marcado por fé, determinação e amor ao próximo, 4 anônimos realizam um ato extraordinário, conduzem um paralítico até a presença de Jesus. Mais do que uma história bíblica, esta obra revela princípios profundos sobre fé, unidade, ação e transformação espiritual. Fé, unidade, ação e transformação espiritual. Um dos capítulos, leitor, convida a refletir. Você na casa, você tem conduzido pessoas a Cristo? Sua fé tem gerado ação? É uma mensagem atual, profunda e transformadora, que desafia o leitor a viver uma fé prática e comprometida com o reino de Deus. Então fala sobre uma fé prática e uma fé comprometida com o reino de Deus. E junto também com o nosso livro, temos o mini devocional 4 Homens Anônimos e também o nosso marca-página, tá bom? Você que desejar, você de Presidente Epitácio, região que desejar, nos procure que nós estamos aqui para atendê-lo, tá bom? Como já disse, foi resultado de muito esforço e muito trabalho, né? Hoje vemos pessoas lançar um livro para morrer. Não, aqui foi com mais de anos de trabalho, de esforço e dedicação e compromisso com aquele leitor, porque o meu compromisso como escritor, o escritor ele tem compromisso com o leitor, de transmitir uma leitura saudável, responsiva, que inclusive é um livro fininho, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não leem livros muito grossos mais, mas eu quero alcançar você um modo devocional para alcançar a sua vida e a sua casa e a sua família. Pastor, não gosto de ler, eu não quero ler. Presenteie alguém
e seja um canal de bênção na vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.